E a colheita da soja indica potencial de produção em mais de 157 milhões de toneladas. O número divulgado é 3 milhões acima do que havia sido estimado no mês anterior. Sobre esse assunto, eu converso agora com João Pedro, ele que é analista de inteligência de mercado de grãos da Stonex. Bom dia, João. Seja bem-vindo aqui ao Bem da Terra. Bom dia, eu que agradeço o convite. É um grande prazer poder participar aqui do seu programa. Certo, João. E nós tivemos aumento aí da produtividade média em vários estados, como os do Centro-Oeste, do Mato Piba, São Paulo e Paraná. O que explica esse movimento nessas regiões? Bom, como você mesmo comentou, né, com o avanço da colheita, a gente conseguiu identificar que os rendimentos observados nessas lavouras vieram melhores do que a gente previa, né, anteriormente, sendo esse o principal motivo desse aumento na produção, né? O clima, grande parte do país, no último mês, foi benéfico, foi favorável para o desenvolvimento da soja, e a gente está tendo esse resultado, né, melhor que o que a gente esperava anteriormente. Certo. E o clima ruim no Rio Grande do Sul não atrapalhou a produção da soja, que está sendo estimada por lá em 15 milhões de toneladas e segue avançando. O que pode ter impulsionado o estado, mesmo com a questão climática? O Rio Grande do Sul, né, realmente, ele teve um novo corte nessa última estimativa, passou de 16 para 15 milhões de toneladas. A gente verificou uma piora da produtividade com atraso da safra no Rio Grande do Sul. O clima em março também foi bem importante, né, para essa piora na produtividade, mas em contrapartida a gente observou uma área um pouco maior do que a gente esperava, né? A gente aumentou a área plantada de 6 milhões e 600 mil para 680 milhões de hectares, né? E isso aliviou um pouco, né? Fez com que a produção caísse um pouco menos, mas ainda assim o estado sofreu, né? Mas mesmo com esse problema no Rio Grande do Sul, os demais estados compensaram, né, esse problema, visto que a gente tem observado produtividades muito boas, né? Uma safra muito boa nas outras regiões do país. Certo, João. E com mais de 44 milhões de hectares de área plantada, como que deve ficar o consumo doméstico? Qual volume vocês estão estimando? Com uma safra maior, né, a gente espera também que o consumo acompanhe essa maior oferta. Então a gente está estimando o nosso consumo doméstico em 96 milhões de toneladas. Desculpa, em 54 milhões de toneladas. Certo, João. E falando de mercado externo também, as exportações brasileiras são estimadas em 96 milhões de toneladas. O que vem sendo especulado em relação à Argentina, diante aí das perdas significativas por lá? Justamente, acabei invertendo aqui, né? 96 milhões é o nosso número para as exportações. E realmente, a safra argentina, né, que por mais que ela consuma muita soja, né, acaba produzindo óleo, farelo, ela tem um papel nas exportações. E com todo esse problema de safra, né, a Argentina teve essa quebra de safra, foi um problema, né, bem severo. Isso acaba reduzindo as exportações dela e até exigindo que ela importe um pouco do Brasil, por exemplo. Então, com todo esse problema na safra argentina, a expectativa é que o Brasil ganhe ainda mais espaço, né, no mercado mundial de soja. João, o que a gente pode esperar em relação aos outros países que também importam soja do Brasil? Quais são as movimentações que vocês estão acompanhando? A grande questão agora é realmente em relação a como vai se portar, né, a economia mundial, como que vai se dar a atividade econômica. A China, principal importadora de soja do Brasil, sofreu muito, né, com a pandemia. A gente viu toda uma incerteza em relação à demanda. A expectativa é de que o nível de atividade econômica vá aquecendo, né? A China aumente seu consumo, demande mais soja e especificamente demande mais soja do Brasil, né? Então, a gente tem uma expectativa bastante favorável em relação à procura, né, internacional pela soja brasileira. Certo, João. E caso todo esse volume de 96 milhões de toneladas para exportação e o consumo doméstico em 54 milhões, como que ficariam os estoques finais, né, se todo esse volume se confirmar? Então, mesmo com esse grande aumento, né, das exportações, com esse aumento do consumo doméstico,
Ainda assim, a gente espera um estoque maior que nos últimos anos, né? Por exemplo, no ano passado, nosso estoque ficou em 700 mil toneladas, no ano anterior ficou em 3 milhões e 300. Para esse ano, a gente espera um estoque de 9,1 milhões de toneladas. Né? Então, mesmo com esse aumento da demanda, né, tanto doméstica quanto externa, essa safra recorde, né, essa safra robusta, deve ajudar a gente a construir alguns estoques um pouco mais confortáveis. Certo, João. E encerrando, diante de todo esse cenário que a gente conversou aqui, na sua avaliação, o que fez com que essa safra de soja seja aí, mais uma vez, recorde? É, ano a ano o Brasil tem ampliado, né, sua área plantada de soja, e isso ampliado sobre pastagens, né, não sem precisar desmatar. Então o Brasil tem ampliado sua área plantada, a expectativa é de que continue ampliando. A gente ainda tem espaço para melhoras de produtividade, então o Brasil tem esses 2 fatores, né, que têm ajudado muito. Essa área disponível, que a gente tem, ocupado cada vez mais e tem espaço para ocupar ainda, e as melhoras técnicas, né, de manejo, de tecnologia, que tem garantido aí cada vez mais uma produção maior, né, para o nosso país. Certo, João. E mesmo com tudo isso, o que é importante aí os produtores continuarem atentos, né? Dar atenção, porque às vezes a gente olha e vê todo esse recorde e às vezes a gente acaba deixando de lado alguns pontos que são importantes, né? Sim, por mais que a gente tenha uma produção recorde e o cenário global, né, esteja favorecendo para que os preços se mantenham sustentados, né, que o produtor tenha uma rentabilidade boa, a gente tem esse mercado comoditizado, né? Então, o que acontece na China, o que acontece nos Estados Unidos, acaba afetando muito o nosso país. Então, é sempre importante ter um planejamento, né, uma questão, um gerenciamento de risco para conseguir garantir melhores resultados. Então, além de acompanhar, né, como se desenvolve nossa safra aqui, é importante acompanhar também o restante do mundo. Certo, João. Quero agradecer aí mais uma vez a sua participação e as informações compartilhadas com a gente. Até uma próxima.